que já não tem mais nenhuma novidade. Então nós temos que falar mesmo sempre, nos alertando a nós mesmos daquilo que está para acontecer, que estamos vendo acontecer. Então não temos muito o que falar. Falar o quê? Para quem está esperando Jesus. Quem está esperando Jesus está se preparando para isso. E se ele está se preparando para isso, ele está fazendo isso através da Santa Escritura, da sua palavra. Eu estou dizendo isso porque eu vou falar alguma coisa aqui que já ouvimos várias vezes, N vezes. Mas, quando foi para Moisés tirar o povo do Egito, a pedido e sob a orientação de Deus, por certo, desde que ele chegou, ele está falando sempre a mesma coisa. Olha, nós vamos sair do Egito, que Deus está pedindo, façamos isso, nos preparemos, tomemos certo cuidado, dia após dia, até o dia que saíram do Egito. Então nós também estamos para sair desse Egito terrestre. E dia após dia falamos a mesma coisa. E sempre de Jesus. Sempre de Jesus. Então o que eu vou falar hoje, vocês já ouviram, mas vamos estar atento para ver o que nós podemos aprender mais um pouco, quem sabe, né? É sobre a especialidade de Deus, que é as impossibilidades do homem. Quando o homem não pode, aí Deus entra e faz a coisa acontecer. Isso está lá, eu vou falar sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães de peixe. E esse milagre aparece em todos os evangelhos. Sabe aquela sensação de não vou conseguir? Uma sensação de você se sentir incapaz de realizar algo em prol do próximo. Isso às vezes nós agimos dessa mesma maneira, né? Quando nos é pedido, feito algum pedido para que contribuímos de alguma forma com os nossos dons, com as nossas capacidades para a igreja. Não posso, não sei, sou incapaz, sou isso, sou aquilo. Mas essas dificuldades que nós colocamos, e que muitas vezes é verdade mesmo, e que não são superadas, por quê? Porque a superação é buscada por nós mesmos. Nós mesmos buscamos vencer essas dificuldades. E não é isso. Nunca vamos vencer a dificuldade por nós mesmos. Jesus tem que estar à frente. Sentimos medo quando surge a informação que é demais para ser absorvida. Te passa uma informação, você vê dificuldade em tudo aquilo e não consegue sair desse emaranhado, né? A mudança é grande demais para ser superada e você se vê numa tristeza profunda. Nós temos que contar sempre, seja qual for a dificuldade, seja o serviço que foi pedido a fazer para a igreja. Nós temos que estar disposto, pronto, preparado e contar, não com o nosso conhecimento, mas com o conhecimento do céu, que vem do céu. Então nós vemos aqui, nessa multiplicação dos pães, duas coisas. Uma, Jesus de imediato pediu que fosse resolvido pelos discípulos. Mas a primeira, nós vamos ler aqui, vocês podem abrir aí, João 6, 1 a 14. João 6, de 1 a 14. Quando Jesus, antes de lermos o texto de João, eu vou fazer um comentário aqui sobre Marcos 6, 34. Aqui em João está dizendo que tinha uma multidão, já era tarde, estavam com fome e precisavam comer. Mas o pão físico,
Mas lá em Marcos 6,34, Jesus se depara com a mesma multidão e vê uma outra coisa. Ele vê que aquela multidão era um povo, eram ovelhas sem pastor. E em seguida passa a ensinar. Então nós vemos aqui, né, que muitas vezes o que nós vemos só um lado do problema, a face daquilo que nós não vemos no todo. Muitas vezes nós queremos dar o pão e achamos que estamos resolvendo tudo. Jesus viu a multidão, se compadeceu dele, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E em seguida passou a fazer o que? Lá em Marcos 6,34, em seguida passou a ensinar. Já aqui em João 1-4, vamos ler aqui, João 6, 1-4. Depois destas coisas, posso ler? Então lendo. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Em algum momento, Jesus percebeu que a multidão não tinha o que comer. Aproximadamente, devia ter ali, o que a Bíblia relata, 5 mil homens, mas digamos que cada um deles tinha o seu companheiro, né? Ou que tinha os seus filhos, mas aproximadamente mais ou menos 15 mil ali todos, famintos. E os discípulos sugerem a Jesus, olha só, os discípulos viram isso, essa situação. Já era tarde, né? A multidão provavelmente deve ter passado uma boa parte da manhã e a tarde toda, cansado, longe de casa, com fome. Os discípulos vão a Jesus e sugerem: Jesus, manda o povo embora. Né? Também em Marcos, um problema que os discípulos estavam querendo se livrar ou liberar o povo, a multidão, para que saísse e comprasse. O certo é que em Marcos, Jesus já tinha feito a parte que lhe cabia, que o homem não podia fazer, que era ensinar. Jesus viu que o povo era ovelha que não tinha pastor e passou a ensinar. Aqui, os discípulos sugerem a Jesus que o povo fosse dispersado e resolvesse o seu problema por si mesmo. Jesus só disse: dai vós mesmo de comer. Quer dizer, sem ter nada, pedir ao discípulo: dai vós mesmo de comer, seria pedir o impossível. Para os discípulos, pelo menos era. Aonde que os discípulos, André, né, até procurou ali entre a multidão que tinha alguma coisa, pelo menos. Aí até achou pães e achou peixe. Mas em seguida ele disse: o que é isso para tanta gente? Né? Então, Felipe, ele já era prático. Né? Vamos ver aqui no João 6, 5-9. João 6, 5-9. Então, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha a ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então, nós vemos aqui que
Jesus escolhe Filipe para testar, porque Filipe era pessimista, né? Filipe, e pessimista ele sempre tem, né? No grupo sempre temos um pessimista. Não dá para fazer. Eu lembro uma ocasião que no momento do trabalho missionário, na programação no calendário, aí foi distribuído os lugares ali no entorno da igreja, e tinha um lugar que ninguém queria ir, né? Não, porque lá não dá, lá não pode, para ir lá tem que falar com o chefe lá da comunidade, não sei o quê. Então, um monte de dificuldade. E aí, mas alguém teria que ir. Alguém teria que ir, porque ir a todo mundo é a todo mundo. Ir a toda a casa, a toda a família, a todo lar, é ir, não é ficar no conforto. Mas ninguém queria, cara. E eu fui com a minha família e com o Danielzinho. Danielzinho na época devia ter uns 10 anos por aí. E ele tinha um colega vizinho, o André, que era André também, não era o discípulo, mas era o André. E nós fomos nesse morro aí. Olha só o nome do morro, que não tinha nada, não sei se o termo conhece, era o Morro do Amor, ali próximo ao Meia, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, né? Tô achando que tô lá em Teresina. É a Lins ali, né? Mas o morro é do amor, né? Que de amor não tinha nada, na verdade. Então, o André não era da igreja, mas o André participava, ele fazia o portal da gente sempre, até hoje ele liga pra gente. Ele subindo, aí de longe, lá no pico do morro lá, tinha um orelhão e tinha alguém. E o André estava abordando ele. E eu vi que de longe, esse camarada com um telefone na mão e uma pistola na outra. Aí eu fui ao encontro do André, com cautela. O André fez o convite, entregou o convite a ele e nós saímos dali. Foi feito o trabalho lá naquela comunidade. Eu não sei qual foi o resultado. Resultado prático ali na hora nós não vimos, mas fizemos o trabalho lá, né? Então, nós muitas vezes vemos impossibilidade, mas se entregar, seja qualquer dificuldade, seja na saúde, né? Até mesmo nas nossas dívidas, achamos que não podemos pagar as nossas dívidas, mas até isso, se você permitir a direção na sua vida, na minha vida, nós vamos conseguir sair, deixar de ser endividado, né? Então, Felipe, ele não via como sair daquilo ali. Quando Jesus pergunta a ele onde comprar, ele vem com a resposta: com quanto? Quer dizer, ele viu dois problemas: onde comprar e como comprar. Não tinha como, não tem medo, né? Então foi que nem tudo se resolve com dinheiro. Nem tudo se resolve com dinheiro. Nós temos mesmo que dobrar os nossos joelhos e entregar nas mãos do Senhor. Com certeza, os problemas deixarão de ser problemas, porque não serão resolvidos por mim e nem por você. Se está difícil conseguir um pouco, se um pouquinho está difícil, imagina considerar então uma abundância, né? um problema maior. O pessimista pensa assim, né? André devia trazer uma solução, mas tudo na declaração de André sintetiza inadequação. Quando ele viu o garoto, o lanchinho, o pão de cevada, os peixinhos, em seguida ele faz o comentário dele, quando ele viu isso tudo: mas o que é isso para tanta gente? Qual é a tua versão para tanta gente? Pode ser algo banal ou tão sério. Não sabemos como vencer a luta. Não sabemos como vencer a luta pelo qual estamos passando. Mas Deus sabe. Nós não podemos, realmente não podemos, mas Jesus pode, né? Jesus, ele pode tudo.
né? Por mais que você duvide, mas Jesus pode tudo, né? João 6, 10 a 14. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia ali naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então aqui, irmão, quando você achar que não tem nada para sustentar a sua família, mas se você sentar na mesa com o pouco que tiver, só 5 pães e 2 peixes, e ter dado graça, você vai ver que a sua família vai sair daquela mesa alimentada. O segredo aqui é dar, entregar nas mãos de Jesus e dar graça a Ele, né? Cristo fez o que ninguém imaginava. Não é essa a mensagem principal do Evangelho. Então nós, o que Jesus quer ensinar? Que nós devemos, não precisamos sofrer pelas dificuldades, pelas lutas, sozinhos. Coloque-se aos pés de Jesus. Entregue, ele mesmo diz, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Muitos procuram caminhar com peso nas costas, quando podia ser mais rápido, chegar mais cedo ao ponto final, se pedisse ajuda do Salvador. Aquilo que não podemos fazer, Cristo pode, e com certeza faz. Precisamos confiar mais em Jesus, né? Você está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los. Deixa dizer uma coisa: olhe para cima e para o lado. Você vai ver que quem está contigo pode resolver a sua solução. Antes de fazermos como os discípulos, que contou os peixes, contou os pães, né? Que contou o dinheiro que podia comprar ou não, antes de contarmos os pães e os peixes, e até mesmo antes de desistir, devemos olhar para o lado e contar com Jesus. Que Jesus seja o nosso provedor, não só do alimento físico, mas sobretudo do alimento espiritual. Nunca venhamos a tentar resolver, a dizer: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não pode se eu te fizer isso sozinho. Mas se você entregar nas mãos de Jesus, tudo acontece. Vitórias virão. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos mais fiéis a Ele. Fiel e fidelidade. Fiel quando nós agimos como os 3 companheiros de Daniel, que disse ao rei que não se ajoelharia diante da estátua. Fidelidade quando ele disser que mesmo que uma coisa fácil é você ter fé naquilo que você está vendo, né? No que você está vendo é fácil você ter fé. Fidelidade foi o que eles fizeram em seguida. Quando o rei soube, chamou por eles, que orientou ele novamente, que os instrumentos eram tocados e eles deveriam se ajoelhar, eles se manteram fiéis. Fé e fidelidade, é isso que nós temos que ter com o nosso Criador. Crer que de fato Ele pode tudo. Muitos duvidam, mas nós não devemos duvidar. Duvidar de Jesus é duvidar que Ele voltará. E aí o que nós estamos fazendo aqui? Não é? Mas nós cremos e temos muitas razões para crermos nisso. Que o Senhor seja o nosso provedor físico e também espiritual. E que busquemos sempre no Senhor o meio pelo qual nós devemos vencer toda e qualquer luta. Amém. Amém.